A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Que bom, né, que nós estamos aqui, mas esta noite, para trazer aqui esta poderosa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te enriqueça com ricas bênçãos dos céus, louvado seja Deus, em todo tempo, né, louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui agradecer a todos que estão presentes, aqueles que estão seguindo aí nosso canal do YouTube. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus dispense para a vida de cada um de vocês uma ricas bênçãos dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a bênção de Abraão esteja sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, como Deus falou, em ti serão benditas todas as nações da terra. Você é um abençoado, você é uma abençoada, porque você faz parte dessa promessa. Louvado seja o nome do Senhor, dessa palavra que Deus proferir ali para Abraão. Você é um bendito do Senhor em Abraão. Louvado seja Deus. Querido, eu estava falando aqui na reunião passada, amados. Nós estávamos aqui comentando sobre a mulher lá do fluxo de sangue, né? Louvado seja Deus. E a filha de Jairo, louvado seja o nome do Senhor, que nós estivemos lendo lá em Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 34. E hoje nós vamos continuar aqui com uma palavra, mais uma palavra para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos para Lucas capítulo 18, versículo 24 a seguir. Louvado seja Deus, que vai nos dizer desta maneira. É a história do jovem rico, né? Louvado seja Deus. Muitos já conhecem aqui essa história. Aquele rapaz que ele tinha o seu coração na riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. A gente viu lá que em Marcos 5, versículo 21 ao 34, que Deus permitiu duas coisas acontecerem na vida das pessoas. Da mulher do fluxo de sangue lá, daquela hemorragia, o Senhor permitiu que ela gastasse todos os seus bens para que ela viesse a confiar, a ter fé, a acreditar no Senhor. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 5, versículo de Marcos lá, versículo 27, se me falha a memória, que ela ouvindo falar de Jesus, então depois que ela gastou tudo, ela ouvindo falar de Jesus, ela correu atrás de Jesus para tocar nas suas vestes. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem da sinagoga lá, o principal da sinagoga, o Jairo, louvado seja Deus, ele também teve uma permissão aí, vontade permissiva de Deus, de que a sua filha adoecesse. Quem sabe se ela não estivesse adoecido, ele não estivesse procurado ao Senhor Jesus. E eu falei aqui que naquela trajetória que Jesus teve até a casa de Jairo, ele foi interrompido no caminho por esta mulher do fluxo de sangue, onde atrasou, louvado seja o nome do Senhor, para ele chegar lá para o milagre antes que ela morresse. Foi como Jairo falou: se o Senhor chegar lá e puser as mãos sobre ela, eu sei que ela vai sarar, sei que ela vai viver. Ouça isso no nome de Jesus. E aquela interrupção que teve no caminho foi justamente para que a filha dele morresse e o milagre fosse maior. E como a Bíblia diz que houve grande alvoroço, grande espanto naquele momento em ver a ressurreição maravilhosa que ali aconteceu. Se ele tivesse chegado a tempo, ela ainda não tivesse morrido, ia ser menos espanto, né? Louvado seja Deus. Mas o Senhor, Ele deixa as coisas, amados, muitas vezes se complicar nas nossas vidas para que nós possamos crer. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela tempestade lá no mar não foi em vão, ali foi uma permissão do Senhor, porque muitos discípulos andavam com Jesus, mas na verdade não sabiam quem era Jesus. É tão certo que quando ele acalma a tempestade, a fúria do vento ali e tudo mais, e muitos falam assim: mas espera aí, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então muitas pessoas não sabiam quem era Jesus. Talvez nós estamos muitas vezes andando com Jesus, cremos, falamos de Jesus, mas não sabemos quando ele opera uma maravilha desta, a gente vai ficar: meu Deus, mas como pode? Tem pessoas que não sabem, não conhecem ainda este poder que o Senhor Jesus ele traz para nós. E nós vamos ler aqui, amados, no capítulo 18. Hoje vamos fugir um pouquinho aqui desse
a história aqui que Jesus permitiu que alguém perdesse algo na sua vida para que corressem atrás de Jesus, né? E ali Jesus permitiu que a menina morresse para que o povo cresça. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus permitiu que Lázaro também morresse para que o povo cresça no seu nome. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos ver um jovem, que ele era muito rico, amados, muito rico mesmo, e ele foi até Jesus e falou: bom mestre, que no capítulo 18, versículo 18 a seguir, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: olha, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Queridos irmãos, não é fácil a pessoa que está com a vida totalmente abastecida, ouça isto no nome de Jesus, ouvir uma palavra desta, louvado seja o nome do Senhor. Ei, eu quero dizer para você, não é proibido ter riqueza, não. A Bíblia não diz que é proibido ter dinheiro, não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda maldição. Louvado seja o nome do Senhor. É o amor a Ele, é quando nós fazemos dele, do dinheiro, nós fazemos o nosso Deus, a nossa idolatra, louvado seja o nome do Senhor. É por causa do dinheiro que muitos morrem, muitos matam, por causa do dinheiro. É o amor ao dinheiro. Não é proibido ter o dinheiro em si. Abraão era rico. A gente vê muitos daqueles patriarcas ricos, louvado seja o nome do Senhor. Porém, aqui estava um jovem perante Jesus, que ele até observava os mandamentos. Jesus até concordou com ele. Jesus falou: te falta uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui era o amor que ele tinha à sua riqueza, aos seus bens. Jesus quis fazer aqui um teste com este homem e mostrar para os seus discípulos que o seu coração e o seu tesouro estava aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não estava nem um pouco preocupado em receber o tesouro lá nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda te falta uma coisa. Que nós possamos, amados, cada momento nós fazer um exame em nossas vidas e ver o que é que está nos faltando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, Senhor, eu tenho feito tudo certinho, não tenho transgredido, tenho feito conforme a tua palavra tem mandado. Mas será que lá no fundo, lá no coração, lá na alma, não tem algo que Deus quer que nós tiramos? Louvado seja o nome do Senhor. Acho que foi Davi, né? Davi, ele orando, ele pediu para que Deus revelasse, que Deus mostrasse os pecados que ele não tinha conhecimento. Ouça isso no nome de Jesus. Talvez nós, lá no fundo, nós temos alguma raiz de amargura. Às vezes precisamos perdoar alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Até louvamos, cantamos, é lindo, tudo mais, mas às vezes nos falta uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Desfazer de algo que está dentro de nós. Louvado seja Deus e louvado seja o nome do Senhor. Caminhar no caminho, pedir para que a luz da palavra, a luz do Evangelho, ela venha resplandecer, como diz o Salmo 100, louvado seja o nome do Senhor, 119, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele jovem amado, ele ouviu essas palavras de Jesus, ele saiu com tristeza,
foi embora, encheu-se de tristeza, porque era muito rico, diz o versículo 23. Aí vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é os que têm riquezas e que são avarentos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que têm riquezas, amados, louvado seja o nome do Senhor, mas servem a Deus, estes com certeza entrarão no reino dos céus. Mas aqueles que têm riqueza, mas são avarentos, louvado seja o nome do Senhor, vê o seu irmão padecendo por necessidades e não ajuda, e não faz nada daquilo que Deus pôs nas suas mãos para que ele possa ajudar a outrem. Ouça isso no nome de Jesus. Tem o amor ao dinheiro, o apego, não desfaz por nada. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não sabe que é dando que se recebe, é semeando que se recolhe mais. Ouça isso no nome de Jesus. E aquele jovem foi embora e não quis saber dos pobres. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 25, Jesus nos diz: deveras é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26 do capítulo 18 ainda de Lucas, vai nos dizer: os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Louvado seja o nome do Senhor. Então, naquela época, eu acredito que tinha muitas pessoas ricas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro aproveita a oportunidade e vai: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Olha, talvez Pedro falou até: deixamos tudo que te seguimos, mestre. Aí Jesus diz no versículo 29, disse-lhe ele: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filho pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, amados. Eu quero dizer para você que quando nós largamos, louvado seja o nome do Senhor, de todas essas coisas que podem prender o homem aqui na face da terra, nós vamos receber 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Quando nós desfazemos, louvado seja Deus, quando nós não colocamos o nosso coração naquelas coisas que nos prendem, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós desprendemos dessas coisas, eu quero dizer que você vai receber 100 vezes aqui mais e por fim a vida eterna. Ouça isso no nome de Jesus. Porque são palavras do Senhor, não são as minhas palavras. Se nós quisermos viver o melhor de Deus aqui na terra, nós temos que ajudar, temos que não ter o coração preso a essas coisas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Louvado seja o nome do Senhor. As da terra, amados, são consequências, são coisas que vão acontecendo nas nossas vidas. Nós vamos apenas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as coisas serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver lá em Lucas, é no capítulo 12, né? A história daquele homem que ele aumentou seu celeiro, né? É a parábola do rico e sensato. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele aumentou, né? Aquele celeiro. Primeiro tinha um rapaz, louvado seja o nome do Senhor, que ele foi lá e pediu para que Jesus obrigasse o seu irmão acho que foi a dividir, né, uma herança lá com ele. Aí Jesus vai falar assim: olha, acho que é em Lucas 12. Vamos procurar para nós não falarmos aqui. É em Lucas capítulo 12, versículo 13, a seguir, né?
Está aqui. Bom, Lucas capítulo 12, versículo 13, amados, vai nos dizer: disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Olha só, que eu falei do rico avarento, né? Da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem, que ele possui. Versículo 16: E propôs-lhe esta parábola: O homem, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Né? Ele colheu tanto fruto naquele ano, que agora ele pergunta no versículo 17 do capítulo 12 de Lucas: Que farei? Né? Então ele arrazoava consigo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha, será que o homem recolheu naquele ano? E disse-lhe: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha o versículo 19, bem interessante. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Versículo 20 vai nos dizer: Mas Deus lhe disse, olha que Deus fala, Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amados, tem tantos que são pobres, mas são enriquecidos por Deus, enriquecidos na graça, enriquecidos na saúde, enriquecidos na família. Louvado seja o nome do Senhor. Prosperidade, amado, não significa riqueza. Prosperidade é você ser próspero. Louvado seja o nome do Senhor naquilo que você faz, na sua saúde, nas suas finanças. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo que você pôr as mãos, você tem a prosperidade do Senhor. Veja José. José, quando foi para o Egito, ele foi como escravo, mas chegando lá, em tudo que o homem colocava a mão, as coisas prosperavam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, nós temos que ter tesouros guardado com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem muitos ricos que são pobres dessas coisas, da graça de Deus, da saúde, de muitas coisas. E tem os pobres que seguem a Jesus, que são ricos, que são prósperos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isto que eu quero deixar aqui, amado, para vocês, para não cansar, não deixar vocês cansados aqui, né? Só eu só falando. Nós vamos estar trazendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, um irmão aqui para estar trazendo um estudo muito interessante sobre o tabernáculo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E muito em breve nós retornaremos aqui, se não houver arrebatamento, como diz o presbítero Mauro Lúcio. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós estaremos aqui trazendo mais palavra de Deus para nossos corações. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem todos com Deus, se inscrevam nesse canal, louvado seja o nome do Senhor, compartilhem aí, louvado seja Deus, com seus amigos, com seus grupos, com aquelas pessoas que você vê que eles precisam de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor. E eu ficarei muito grato, porque aí você vai estar me ajudando a evangelizar, a estar pregando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço do seu irmão Lula Silva, em nome